Que Deus abençoe a sua vida, privilégio mais uma vez estarmos aqui juntos para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Você que é membro da nossa igreja, você que está recebendo o compartilhar desse vídeo, eu quero convidar você para pegar uma caneta, pegar sua Bíblia, pegar um papel, anotar aquilo que lhe é importante, aquilo que toca o seu coração, tá bom? A gente vai usar como base o texto de Romanos, capítulo 6, dos versos 8 ao 14. E o tema da reflexão de hoje é o poder da graça de Deus. Essa graça que nos leva a caminhos excelentes, a caminhos melhores, a caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Romanos capítulo 6, dos versos 8 ao 14. Diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Desde a entrada do pecado no mundo, a gente pode considerar que o caos se estabeleceu, o mundo se tornou um caos. E não só o mundo se tornou um caos, nós nos tornamos pessoas cheias de caos dentro de si mesmas. Nós somos esse reflexo do caos. Somos geradores de caos. E todos nós desejamos aquilo que há de melhor na vida, todos nós desejamos uma paz mundial, todos nós desejamos que todas as pessoas se respeitem, todos nós desejamos que haja alegria na vida, todos nós desejamos que a vida seja próspera, todos nós em si, no fundo, desejamos o melhor dessa vida. Acontece que esse melhor dessa vida, do jeito que a gente deseja, nunca vem. Você já reparou nisso? Por exemplo, há quantos anos eu ouço que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é um dos melhores países para se viver, que o Brasil ainda vai ser um país excelente, que o Brasil ainda vai ser um país cheio de corrupção, e o tempo vai passando e a gente vê que essa realidade permanece. A gente sempre está acreditando que o mundo vai se tornar um lugar melhor, mas o tempo passa e essa sensação de que esse mundo não chega onde deveria chegar, ela permanece em nós. E a pergunta é, por que o mundo não chega aonde deveria chegar? Por que essas expectativas que nós criamos em relação à vida, elas não se cumprem? E aí eu olho para os textos de Paulo, eu olho para a nossa realidade, eu olho para a palavra de Deus e eu percebo algumas coisas importantes. E uma delas é que nós somos geradores de caos. Naturalmente, eu e você somos os geradores de caos, porque por mais que a gente deseje essa vida ideal, a gente idealize como deveria ser a vida, nós não conseguimos gerar paz e nós não conseguimos gerar esse respeito o tempo todo. Esse respeito que nós gostaríamos que as pessoas tivessem por nós, nem sempre nós temos pelas pessoas. Isso é difícil partir inclusive de nós, porque se você olhar bem, no contexto, por exemplo, de uma igreja onde você tem muitas pessoas que tiveram criações diferentes, que pensam diferente, que têm perspectivas diferentes, se você olhar para esse contexto, não é um contexto em que você consegue estabelecer uma paz legítima e permanente. Ou seja, a igreja é um lugar onde o caos também se estabelece. Se você falar da sua empresa, da empresa que você trabalha, não, mas a empresa onde eu trabalho, nós ficamos numa sala ali com 5, 10 pessoas, é pouca gente.
E aí você começa a perceber com o tempo que o caos se estabelece dentro dessa sala também. Um não gosta do outro, um fala mal do outro, daqui a pouco há uma diferença entre um e outro, daqui a pouco está uma confusão entre 5 pessoas que trabalham junto numa mesma sala. Não, mas é porque tem muita gente. Tudo bem, pensa na sua família. Sua família, ela vive dentro de uma casa onde se estabelece e se relacionam 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. E aí quando a gente fala sobre esse ambiente menor, a gente percebe que ali também o caos se estabelece. A família é o lugar onde o caos se estabelece. Ah não, mas a gente se ama. Tudo bem, vocês se amam, eu acredito nisso, mas ali naquele lugar de amor o caos se estabelece. Ah não, mas nós casamos e não tivemos filhos, somos só nós 2. Ali o caos também se estabelece. Briga de casal, angústia, traições, rompimentos. Ah não, eu moro sozinho, não moro com ninguém. Ali o caos se estabelece. Você sozinho é gerador de caos. Você sozinho cria seus problemas. Você sozinho às vezes se olha no espelho, tem raiva de quem você é e das coisas que você fez. É aquela pessoa que de manhã ao acordar ela se olha no espelho e fala assim, meu, como é que você conseguiu fazer isso? Cara, como você tem capacidade? Pô, faz as coisas direito. Ó, esse dia melhora. Você briga com você mesmo. Porque o caos está em nós. É interessante porque um dia Sêneca, escrevendo para um de seus discípulos, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, ele vê que o discípulo ele está desejoso de mudar de cidade porque ele está vivendo muitos problemas, muitas angústias, e ele escreve para Sêneca dizendo, ó, eu vou me mudar, eu vou para um outro ambiente, eu vou para um outro local, porque eu quero que as coisas sejam melhores. E aí Sêneca ele escreve o seguinte, ele fala assim, olha, vai atrás de ti aquilo que te faz fugir. Porque você pode mudar de local, mas o que está dentro permanece e vai junto. E vai junto na mudança. Porque antes de mudar a gente precisa fechar ciclos e resolver problemas. Porque o caos está dentro de nós e não fora. O caos ele permanece no nosso interior. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre a razão desse caos que está em nós. E ele fala assim, ó, esse caos ele permanece em vocês por causa do pecado. Por causa dessa natureza de pecado que permanece em cada ser humano. E olha que interessante, o apóstolo Paulo no capítulo 1, ele vai dizer que a ira de Deus vai se manifestar sobre todos por conta do pecado. Ele vai dizer no capítulo 2 que tanto os judeus como os gentios são indesculpáveis e serão julgados de igual modo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E é lá no capítulo 3 que ele cita o Antigo Testamento dizendo, não há um justo, nenhum sequer. No capítulo 4, ele vai se fixar na figura de Abraão, o pai do povo judeu, o formador do povo judeu, dizendo, olha, Abraão foi justificado, mas ao contrário do que vocês pensam, ele não foi justificado por uma lei, ele não foi justificado pelas suas obras. Prestem atenção, porque Abraão foi justificado, ele tornou-se justo, ele foi perdoado dos seus pecados, a justiça de Deus se estabeleceu sobre ele por causa da sua fé. Não foi por causa das suas obras, não foi por causa da obediência à lei, até porque essa lei nem estava estabelecida, mas Abraão ele foi justificado pela sua fé. Então no capítulo 5, ele vai nos lembrar que por causa de um homem chamado Adão, o pecado entra no mundo. Mas é também por causa de um só homem que a redenção do ser humano se torna possível. E esse homem é Jesus. Então, quando a gente olha para todo esse contexto do problema do pecado, o apóstolo Paulo termina o capítulo 6 dizendo, olha, prestem atenção, porque o salário do pecado é a morte. Diante desse pecado que gera o caos, a gente precisa entender que o problema desse pecado que impera em nossas vidas é que o salário dele é a morte, o resultado dele nas nossas vidas é a morte. Então essa é a visão de Paulo, é isso que Paulo está trazendo à tona. Ele vai dizer que a questão é que o pecado está na pauta justamente para a gente entender a força dele diante da humanidade, que ele nos domina e ele nos controla. Mas Deus ele ofereceu uma proposta, ele tem uma proposta para o ser humano.
Para esse ser humano tomado pelo caos, Deus apresenta uma proposta maravilhosa. E a sua proposta é a graça manifesta em Cristo Jesus. Deus propõe, olha, recebam a minha graça. Recebam a pessoa de Cristo Jesus, creiam nele. Olhem para o que ele fez, para o sacrifício que ele se tornou, porque o sacrifício dele foi em benefício de todos vocês. Então essa é a ideia, porque se o salário do pecado é a morte, a proposta de Deus é o dom gratuito dele, Cristo Jesus, que dá a vida eterna. Então essa é a ideia. No Romanos capítulo 5, verso 8, a clareza desse texto permanece, quando diz assim, olha, mas Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato de ter ele morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando a morte de Cristo veio por nós, não é porque a gente tinha mudado de postura, não é porque agora a gente merecia, não. Ela veio sobre nós, sendo nós ainda pecadores. Então a questão é que esse Deus olhou para esse mundo caótico e viu essa criação perdida, viu que havia uma inimizade dessa criação contra ele e decidiu derramar o seu dom gratuito nesse ambiente e oferecer à humanidade caída uma possibilidade de restauração, de regeneração, de vida nova. Olha que graça poderosa! Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é sobre esse contexto que nós precisamos averiguar e olhar com clareza para esse texto, é a partir desse contexto. Então, eu gostaria de trazer algumas perguntas para que a gente pudesse refletir no texto que nós lemos. E a primeira pergunta é a seguinte: Deus é um Deus de graça. Saber disso nos deixa mais à vontade para pecar? Por quê? O que você acha? Por exemplo, o primeiro texto, o primeiro verso que nós lemos, o verso de número 8, diz assim, o verso de número 5, capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, o que faz de Deus um Deus gracioso? O que faz de Deus um Deus gracioso? O fato de nós pecarmos e Ele demonstrar a sua graça sendo nós ainda pecadores. Essa é a questão que está em pauta. O que Paulo está dizendo é que, reconhecendo essa graça de Deus, então a gente vai pecar mais ainda para que a graça dele aumente? Para que ele transpareça ser mais gracioso do que já é? Não. O fato de Deus ser um Deus de graça, saber disso não faz com que eu peque com mais liberdade e tranquilidade. Não. Saber disso faz com que eu me sinta mais grato a esse Deus, que eu me sinta mais agradecido por tamanha graça e por esse fato eu vá deixando o pecado de lado. É isso que está em jogo aqui para o apóstolo Paulo. Ele vai dizer, olha, se eu conheço essa graça, se eu conheço esse Deus tão gracioso, eu não vou abusar dessa graça, mas pelo contrário, eu vou dar uma resposta a essa graça e a minha resposta vai ser de gratidão e amor. Porque no fundo, se você conhece uma pessoa bondosa, a ideia não é que você abuse da bondade dessa pessoa, mas a ideia é que você responda a essa bondade dessa pessoa com lealdade, com amor, com gratidão, entendeu? É isso que está na pauta. Então eu convido você para reagir à tamanha graça de Deus, não dizendo, Deus perdoa, não, Deus é gracioso, não, Deus tem misericórdia. Cuidado! Cuidado que Deus ele não está brincando com essas coisas. E o texto da palavra de Deus diz, cuidado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós não podemos levar na brincadeira isso aqui. O fato de Deus ser gracioso me faz mais grato, me faz mais sensível à sua vontade, me faz mais...
me traz um desejo de encontrar mais a esse Deus e me prostrar mais a esse Deus e conhecer a sua vontade para a minha vida e descobrir que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Segunda pergunta, Paulo escreve várias vezes os termos morte e morrer. Ele utiliza o verbo morrer várias vezes. O que Paulo está tentando dizer? Porque quando a gente olha para o texto, ele vai dizer várias vezes, se com ele morremos, com ele também viveremos. Aqueles que foram sepultados com Cristo também ressuscitarão com Cristo. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a morte e o morrer deve acontecer na vida de todos nós, mas esse morrer não é um morrer físico, é um morrer para os nossos desejos, é um morrer para as nossas vontades. Nós precisamos, de certa forma, renunciar a esses desejos e vontades. Nós precisamos morrer para nós mesmos e aquele que morre para si mesmo por causa de Cristo vive para Cristo. Por exemplo, ele trabalha a ideia da ressurreição. Só ressuscitará com Cristo quem morreu com Ele. Quem morrer na cruz do Calvário com Cristo, entendendo que a morte de Cristo ela é substitutiva, ela aconteceu no lugar da sua morte e da minha morte. Jesus morreu não porque merecia, nós merecíamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar, sendo nós, e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a sua morte nos oferece a redenção e a salvação. Então essa é a ideia do texto bíblico. Quando ele fala de morte, e é necessário que morramos, aqueles que morrerem com ele também viverão, porque vocês não estão debaixo da graça, mas agora vocês estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei e do pecado, entendeu? A gente precisa morrer para essas vontades do pecado, para esse domínio do pecado. E nós precisamos viver para Deus. Terceira pergunta. Se estamos mortos para o pecado, por que os cristãos continuam pecando? E aí? O que você me diz sobre essa pergunta? Se o texto diz que nós estamos mortos para o pecado, se ele traz a ideia de que nós morremos para o pecado, então a pergunta que a gente precisa fazer é por que nós continuamos pecando? O que Paulo está dizendo aqui não é que aquele que morrer para o pecado não peca mais. O que Paulo está dizendo é que o pecado, morrer para o pecado, significa que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Porque não significa que a gente não venha pecar, mas significa que agora, quando a gente cometer os nossos pecados, nós estamos cometendo os pecados de maneira involuntária. Nós não desejamos mais pecar. Mas nós pecamos, é por isso que João escreve isso: filhinho, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas caso vocês venham a pecar, Jesus Cristo é o justo advogado de cada um de vocês. Orem a Ele, peçam perdão a Ele, porque Ele há de perdoá-los. A questão é que nós estamos mortos para o pecado, ou seja, o pecado não tem mais, não há mais prazer em pecar. Nós não temos mais prazer no pecado. Nós não temos mais prazer em cometer os erros. Pelo contrário, quando nós pecamos, nós somos tomados por uma tristeza, porque a gente sabe que a gente entristeceu o próprio Espírito de Deus. Então esse é o nosso desejo. O desejo é que nós venhamos a viver para Deus, a buscar a sua vontade. E caso venhamos a pecar, o que acontecerá? Nós temos um advogado, ele é justo, ele é o Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente confessa os nossos pecados, porque se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Próxima pergunta. A partir do verso 13, dê exemplos de como os membros do nosso corpo podem ser instrumentos de justiça ou injustiça. Aqui o texto vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereçais cada um o membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros
a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está querendo dizer com isso? Né? A pergunta que a gente faz hoje é: dê exemplo de como os membros do nosso corpo podem ser instrumento de justiça ou injustiça. E isso é muito claro. Por quê? Porque, por exemplo, sua língua. A sua língua ela pode ser um instrumento da justiça de Deus ou a sua língua pode ser um instrumento de injustiças. Depende se o pecado domina você. Porque se o pecado ainda te domina, a sua língua ela vai ser sempre um instrumento de injustiças. Sempre. Mas se você é tomado pela graça, pelo poder de Deus, a sua língua ela começa a se tornar um instrumento de justiça. Ela começa a abençoar, ela começa a ser usada para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas se tornem pessoas melhores, para que as pessoas se encontrem com a graça de Deus. Essa é a pauta do apóstolo Paulo. Porque a gente pode usar a nossa mão, por exemplo, um membro do nosso corpo, como um instrumento de injustiça. A nossa mão pode produzir muita injustiça. A nossa mente pode produzir injustiça. O nosso corpo, por completo, ele pode produzir muitas injustiças. E o apóstolo Paulo está falando, sabe quando isso acontece? Ele diz aqui, ó, quando a gente obedece às nossas paixões, quando a gente oferece o nosso corpo, ou os membros do nosso corpo ao pecado, aos nossos desejos. Por exemplo, tudo aquilo que você tem, quando é utilizado somente para o seu desejo, é pecado. Ô pastor, mas eu tenho desejos, eu não posso supri-los? Pode, não é isso que eu estou dizendo. Aliás, nós vivemos em busca de suprir os nossos desejos. E tem gente que de maneira pecaminosa não renuncia a todos os seus desejos e não vive praticamente mais. Aliás, pessoas que vivem anulando todos os seus desejos, eu quero só lembrar que se tornam pessoas frustradas e desanimadas, porque parte da vida é desejo. Deus colocou desejos em nós para que a gente possa desejar. Eu tenho dito, eu atendo, tanto no gabinete pastoral como no consultório psicanalítico, pessoas que perderam a paixão pela sua própria vida. E quando você vai conversar com essas pessoas, você começa a perceber que elas vivem para suprir o desejo dos outros. Mas elas não suprem nenhum desejo que elas têm. É pessoas que até na vida sexual elas não suprem desejos, elas não se dão a possibilidade de satisfazer os seus próprios desejos. Elas estão só preocupadas em satisfazer o dos outros e aí se esquecem de si mesmas e se tornam pessoas frustradas, porque quando a gente esquece da gente, a pergunta é quem lembra? E um dos desafios é lembrar as pessoas que é lógico que nós não podemos viver em função dos nossos desejos, mas nós não podemos renunciar a todos os nossos desejos. A não ser que esse desejo venha prejudicar alguém, a não ser que esse desejo ele seja um desejo completamente egoísta, ganancioso, vaidoso. É disso que a gente está falando. Eu quero tomar um sorvete, vai e toma. Não tem problema, mas se você vive tomando sorvete sozinho, escondendo o sorvete dos outros, aí tem alguma coisa errada. Eu quero me deitar com alguém. Você está deitando com a mulher que você ama, ou com um homem que você ama, e vocês têm uma relação bacana, né? Um pensa no outro. Isso é maravilhoso, mas a partir do momento que você só pensa em você, isso aí começa a virar um problema. Ou seja, os órgãos do nosso corpo, eles devem ser utilizados para a justiça divina, para a bênção do outro, e não apenas para a satisfação pessoal. Porque se for para a satisfação pessoal, a gente já perdeu o sentido de existir. E, próxima pergunta, a graça de Deus se manifestou poderosa a ponto de nos libertar do pecado. Há algum tipo de pessoa que deve ser evitada, por exemplo, pela igreja? Por nós, pelas pessoas? Pensa muito bem nessa pergunta. A graça de Deus se manifestou poderosa a ponto de nos libertar do pecado, ou seja, essa graça pode libertar qualquer um do pecado. Mas há algum tipo de pessoa que deve ser evitada por você, pela sua família, pela igreja, pelas pessoas? A gente precisa pensar nisso.
Porque assim, ó, se essa graça de Deus é poderosa para transformar, a princípio eu preciso entender que todas as pessoas podem ser alvo das transformações e das mudanças do poder da graça de Deus, que ela proporciona. Mas por um outro lado, o que eu preciso entender é que eu devo ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Mas a pergunta é, e se as pessoas não quiserem mudar? É igual a igreja. A pessoa vai na igreja, a pessoa começa a frequentar aquele ambiente. A pergunta é, a pessoa está frequentando esse ambiente porque esse ambiente ele só proporciona alguma coisa boa, ou ela vive nesse ambiente porque Deus está desafiando ela e ela está aceitando as mudanças que ela precisa fazer? Porque se a gente vive em ambientes onde a gente fala da fé, de Cristo, e esses ambientes eles não nos tocam para que sejamos transformados, se Deus não se faz presente ali na minha vida para que eu seja mudado, então não faz sentido esse ambiente. Aí não faz sentido eu ficar insistindo. Porque assim, ó, eu sempre digo isso, todas as pessoas devem ser acolhidas, todas as pessoas devem ser convidadas a conhecer essa graça de Deus. Mas se na minha casa tem alguém que está frequentando, que está fazendo mal para minha família, que está falando mal de todo mundo, que só está trazendo desgraça e não está recebendo os benefícios que a minha família está proporcionando, então eu não vou querer mais essa pessoa perto de mim. Vocês entenderam? A graça de Deus ela é poderosa para mudar e eu preciso ser um instrumento da graça. Mas Jesus fazia isso. Eu não sei se você já reparou. Jesus ele desafiava as pessoas à mudança. E ele dizia assim, ó, se vocês querem me seguir, me sigam. Mas caso vocês não querem transformação de vida, podem ir embora. Porque é uma transformação, há um poder ali em jogo. E se a pessoa está fechada para a realidade de Deus, é por isso que o Salmo 1, se a pessoa está fechada para a graça de Deus, então não faz sentido ter ela perto. É por isso que o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Agora, se o escarnecedor, se o outro, ele quer vir para receber aquilo que eu tenho, ótimo. Mas se ele quer só oferecer o que ele tem, as desgraças dele para mim, aí eu deixo ele de fora. Vocês entenderam? A Bíblia nos convida a não fazer acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que a gente não pode ficar trazendo todo tipo de pessoa para a nossa vida. Principalmente aquelas que nos derrubam, que nos destroem. Então, cuidado. Porque às vezes dentro da própria igreja tem gente que vem sobre nós, gera sentimento ruim, angústia e vai nos destruindo por dentro. E a gente tem que afastar esse tipo de gente da vida. E, última pergunta, como a igreja pode manifestar esta graça em um mundo tão plural, com pensamentos tão distantes da palavra? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E há várias respostas. Acolhendo. O fato das pessoas serem diferentes de mim, pensarem diferentes, isso não faz com que eu as afaste, mas isso faz com que eu as conheça. Os pensamentos dela, que são distantes da palavra de Deus, não fazem com que eu as evite, mas faz com que eu as conheça. Eu tenho muito medo daquilo que nós fazemos como igreja hoje. A gente prefere uma doce mentira do que uma amarga verdade, não é verdade? Então se a pessoa está nos enganando, porque ela está falando, mas falando coisas bonitas, a gente fica até feliz. É igual político, tem político assim que fala coisa tão bonita, mas o cara não presta. Ele parece ali, ele fala bem, é organizado na mente, nas palavras, mas assim, o cara é um picareta. Tem gente que fica bem com esse tipo de político, só que assim, ele está sendo enganado. Mas às vezes você vê algumas pessoas falando coisas que são duras, são pesadas, são difíceis de ouvir. Mas você vai falar assim, bom, mas é autêntico. Eu prefiro a pessoa autêntica, porque pelo menos eu sei com quem eu estou falando e o que ele pensa. Do que a pessoa que tem um bom discurso, mas vive mentindo. Eu acho que a igreja, ela tem que buscar incentivar as pessoas a falarem o que pensam.
Ah, mas eu não acredito em Deus. Às vezes o pai fica desesperado porque o filho diz que não acredita em Deus. E aí o pai fica tentando mudar a mente do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho está sendo sincero com você. Ouça ele, perceba por que ele está dizendo isso. Onde ele perdeu a caminhada. E aí você o convide a caminhar com você e a mostrar esse Deus na sua vida. Agora não adianta ficar assim, filho, eu te ensinei a vida inteira. Filho, pô, você está fazendo isso, Deus vai te castigar, olha o inferno. Perdeu, aí você perde a mão de vez. Procura saber onde teu filho perdeu a passada. Procura saber em que momento ele perdeu o caminho e para quem que ele perdeu o caminho. Porque eu vou dizer, o maior evangelho que o seu filho vai ver é o que você vive, é o que você prega com a sua vida. Então, se você prega um evangelho vazio, sem oração, que só vai na igreja domingo, que não abençoa ninguém, que só amaldiçoa, que só critica, que só briga, seus filhos não vão atentar para as suas palavras. Mas se você vive um evangelho genuíno, em que você chama o seu filho e fala assim, filho, eu estou com um problema aqui, eu queria que a gente olhasse junto, orasse junto e ajoelhasse aqui. Vamos esperar em Deus. Quando seu filho vem conversar sobre um problema, ao invés de você reclamar com ele porque ele não fez do jeito que você imagina, senta com ele, ajoelha com ele. Fala assim, filho, vamos colocar diante de Deus e vamos esperar um milagre de Deus. Eu tenho certeza que seu filho vai ver um evangelho que ele nunca tinha visto. E ele vai perceber o milagre de Deus. Portanto, irmão, é de joelho no chão que a gente experimenta a graça de Deus. É de coração aberto que a gente experimenta essa graça. Às vezes é de coração fechado também. Mas a graça de Deus, ela precisa ser perceptível a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame a sua graça poderosa sobre a sua vida. Que essa graça te traga gratidão. Que essa graça te traga alegria. Que essa graça te faça experimentar o poder desse Deus maravilhoso que nos apresenta a sua poderosa e maravilhosa graça. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Mas essa graça é tão poderosa que ela nos alcança, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos ressuscita com Cristo naquele último dia e nos ressuscitará naquele dia. Pai, obrigado por tamanha graça que nos faz receber coisas que nós sabemos que não merecemos, mas o recebemos pela tua graça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Que o Senhor nos dê oportunidades de vivermos experiências lindas contigo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.